Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo novamente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora iremos iniciar o capítulo 2, onde fala sobre a luz ilumina lugares em trevas. Como diz aqui, é o capítulo 2, ele tem alguns tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: conceito físico e metafórico. Segundo, o cristão como luz. E terceiro, a luz em lugares de trevas. É como diz aqui. Nós vemos aqui sobre a lição. Então vamos lá. O capítulo 2, onde fala sobre a luz ilumina lugares em trevas. Nós vimos no capítulo 1, falamos que nós devemos ser sal. Nós devemos fazer a diferença. E a luz, segundo capítulo, devemos ser luz. Também é uma expressão que significa que nós devemos fazer a diferença. Então Cristo usou essas duas metáforas, sal e luz, que assim deve ser o cristão aqui na terra. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro, como diz aqui o primeiro tópico, o conceito físico de luz, né, e metafórico. Hoje nós sabemos, a ciência diz que hoje a velocidade mais rápida já conhecida tem a velocidade do som. Então a velocidade mais rápida já conhecida até os dias de hoje é a velocidade da luz, né, que ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Né? Os cientistas dizem que a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra. Lembrando que o nosso Sol está, segundo a ciência diz, que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros daqui da Terra. Então nós vemos aqui que a velocidade da luz ela é a velocidade mais rápida já conhecida pela humanidade. Né? Então nós vemos aqui que luz fala de claridade, dia, brilho, vida e glória. Então, quando se fala de luz, tem a ver com esses sentidos: claridade, dia, brilho, vida e glória. Então vamos lá. No hebraico, essa palavra aqui, ó, oi, né, eu acho que a pronúncia é assim, significa luz, luz do dia, luminosidade das luminárias celestes, como Sol, Lua e estrelas. Então é o que diz aqui essa expressão, certo? Ou seja, luz ela é energia, luz ela é energia, é vida. Então a luz de Deus ela é vida na nossa vida, ela é vida na nossa vida. Então nós vemos aqui que é impossível existir vida sem a luz do sol. Nós sabemos que as plantas, a vida, os animais, os seres humanos precisam da luz do sol para sobreviver, para crescer. Tem uma planta aqui, eu tenho uma planta que se chama rosa do deserto, que ela tem que ter água, lógico, não em abundância, mas tem que ter água, adubação e luz do sol. Se deixada na sombra, ela não se desenvolve bem. Eu me lembro que quando eu era criança, que eu estudava no ensino fundamental ali, quando eu era criança, e os professores diziam: olha, vamos fazer uma aula prática hoje. Você vai plantar na sua casa, numa vasilha, um pé de feijão, duas vasilhas, um pé de feijão em cada, a semente do feijão. Uma você vai colocar água e vai deixar na luz do sol, e a outra você vai colocar água, porém vai deixar no lugar escuro. Então ambos os caroços do feijão brotavam, mas o que foi plantado na terra e recebia água e luz do sol cresceu, deu as vagens de feijão e logo deu os feijões e cresceu e ficou bonita. Porém aquela planta que cresceu na sombra sem receber a luz do sol, ela foi ficando amarelada e logo morreu. Então assim é a vida do cristão. Nós precisamos estar à luz da Bíblia. Nós devemos receber a luz de Deus. Os nutricionistas dizem que é importante para o ser humano receber luz de sol todos os dias. Claro que não no sol, não no momento mais quente, porque é prejudicial. Mas a luz do sol traz vitamina D para o nosso corpo, né? Então é de extrema importância para a vida. E a palavra de Deus traz luz para a nossa vida, e sem a luz divina, sem a luz das Escrituras, nós também perecemos. Então tem essa simbologia. Vamos lá. Tem uma expressão aqui que eu achei interessante e eu queria trazer para vocês aqui. Olha, essa expressão aqui, a Fiat Lux, que ela vem do latim. E essa expressão aqui, Fiat Lux, no latim,
tem a ver com Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse assim, olha, e haja luz, quando foi criada ali a luz, e haja luz, e Deus criou ali o sol, a lua, as estrelas. Então essa expressão fiat lux no latim significa essa expressão, haja luz, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3, certo? Vamos lá. Eu só coloquei uma expressão aqui só para a gente ter uma ideia, como fala aqui, ó. Por que nós não vemos as estrelas durante o dia? Se nós olharmos durante a noite, num lugar que tem pouca luminosidade, nós veremos o céu repleto de estrelas. Porém, durante o dia nós não vemos. Por quê? Porque a luz do sol é mais forte, ela predomina, então ela não permite que nós possamos ver outros corpos celestes, estrelas ou planetas. Então, por isso nós não vemos. Então, a luz de Deus é comparado como se fosse o sol na nossa vida, que é o maior, a estrela mais forte, que emana luz ali, emana calor, glória a Deus. Então, para haver vida tem que ter luz, porque luz é energia, luz traz calor. Então, precisamos dessa luz divina na nossa vida. Precisamos desse calor humano, desse calor divino, que é esse calor do amor para com o próximo, do amor principalmente para com Deus em primeiro lugar. Então tem que ter essa luz. Então, vamos lá. Eu gosto muito de astronomia, e até estou com vontade de depois comprar um telescópio, que eu gosto muito. E uma vez eu estava vendo um telescópio, eu estava olhando para a Lua através de um telescópio. Lembrando que a Lua ela não tem luz própria, ela recebe luz do Sol. Para olhar para o Sol através de um telescópio, tem que colocar uma lente especial, porque senão pode perder a visão. Porque o Sol tem emana uma luz muito forte. E a Lua, interessante que Deus criou a Lua para que a Lua receba a luz do Sol e reflita sobre a parte escura da Terra. Lembrando que a Terra, quando está girando, aí lógico que tem uma parte que está recebendo a luz do Sol, que nós podemos traduzir como dia, e a parte da Terra que não está recebendo a luz do Sol é traduzida como noite. Mas mesmo assim Deus criou a Lua, e a Lua recebe luz do Sol e reflete sobre a parte escura da Terra, sobre a Terra. Então nós vemos que, comparado assim, nós podemos dizer que nós somos a Lua, onde nós recebemos a luz de Deus, que é simbolizado como o Sol, e nós como simbólica, estou usando simbologia, e nós como Lua, nós recebemos a luz de Deus e devemos refletir essa luz, glória a Deus, para com o mundo. Desculpe o barulho, é porque eu moro numa rua um pouco movimentada. Então nós vemos aqui que é como se nós fôssemos a Lua, onde nós recebemos a luz de Deus e devemos refletir essa luz sobre o mundo. Glória a Deus, sobre o mundo. Que a luz geralmente, né? Nós vemos ali quando nós estamos aqui de noite, aí a gente olha para o sol, vê a lua, ela reflete a luz que recebe aqui na noite, na parte obscura da Terra também, a parte que não está recebendo a luz do sol. Então nós devemos refletir essa luz que recebemos de Deus, ou simbolicamente do sol, refletir para o mundo. Essa é a nossa função. E nós vemos que as estrelas, toda estrela ela tem luz própria. O sol é uma estrela. Planetas, asteroides, meteoros, eles não têm luz própria. Então são essas distinções. Mas as estrelas elas têm luz própria. Então o sol é a maior estrela do nosso sistema solar. Certo? Vamos lá. Então a luz, ela ilumina tudo. Por isso, né, nós vemos aqui, não deixa lugar para as trevas. Olha aqui, nós andávamos em trevas, mas quando Cristo veio ao mundo, raiou a luz e a palavra de Deus nos trouxe a luz. Nós vemos aqui que quando uma cidade é bem iluminada, então você anda, você vê um buraco na rua, você vê os obstáculos, mas no escuro a gente não vê. Então a palavra de Deus ela abriu os nossos olhos, abriu a nossa visão para que nós não venhamos cair nas coisas mundanas, mas saber o caminho que nós estamos trilhando em direção a Deus, glória a Deus. Então nós vemos aqui que então a luz ilumina, a luz de Deus nos ilumina e não deixa lugar para as trevas. Todo cristão que busca a Deus, ele tem a sua vida iluminada e não anda nas trevas. Glória a Deus. Então o cristão ele deve ser como luz no mundo.
E essa luz, ela é traduzida como obras, ou seja, as nossas obras devem ser vistas para todo mundo. Claro que a gente não deve fazer as coisas para mostrar para os outros, mas a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. A nossa justiça tem que ser vista pelos outros, onde as pessoas vão dizer, mas rapaz, aquele cristão, aquela cristã, ele tem uma conduta louvável, ele tem uma conduta na verdade, na justiça. Será que você não conhece uma pessoa que se converteu ao cristianismo, se converteu a Cristo, se entregou a Cristo, porque não viu o testemunho de alguém? Ah, rapaz, eu vou servir a Cristo porque fulano e fulana tem um testemunho admirável. Então é isso que a palavra nos ensina, que o cristão deve ser luz. E essa luz que Cristo falou aqui, fala das obras. Claro que nós não somos salvos pelas obras, mas a fé, ela tem obras como fruto. Então tem essa importância. Falei aqui do telescópio, né? Que eu olhei para a Lua. Uma certa vez eu estava olhando para a Lua através de um telescópio. E a luz era tão forte que era como se você estivesse olhando quase que para uma lâmpada. Eu não consegui passar tanto tempo olhando para a Lua, porque ela refletia muito a luz. Então nós vemos aqui que assim deve ser o cristão. Deve refletir a luz das Escrituras, glória a Deus, para o mundo. A Bíblia diz que Moisés passou vários dias ali com Deus, e quando ele desce ali para o povo, o seu rosto brilhava como um sol. Brilhava como, claro que não de forma literária, mas era perceptível para os outros, viam a luz que Moisés estava emanando. Que a luz de Deus possa emanar dessa mesma forma na nossa vida, glória a Deus. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, a pirâmide e ilhas gregas. Você com certeza já viu aqui falando sobre as ilhas gregas, aquelas ilhas gregas bonitas, todas ensolaradas, e aquelas vilas ali nas ilhas gregas, onde todas as casas eram de uma forma mais rústica, a sua construção, e todas eram brancas. Geralmente todas eram brancas, com muitas flores, pé de frutos, e chama atenção porque se torna bonita e visível aos olhos. Então tem a ver com claridade, com luz, como a luz que o cristão deve ser. Você sabia que as pirâmides, tem muitas pirâmides pelo mundo afora, e principalmente no Egito também tem muitas pirâmides, mas as pirâmides mais conhecidas são a de Quéopis, Kéfris e Miquerinos. Quéopis, Kéfris e Miquerinos. São as três mais importantes. Mas você sabia, claro que hoje elas estão até um pouco deterioradas pelo lado de fora, mas você sabia que as pirâmides, quando foram finalizadas, elas eram cobertas por um tipo de calcário branco, e na ponta da pirâmide tinha uma ponta de ouro? Então imagine como deveria ser bonito essa pirâmide quando construída, finalizada, era coberta de todo um calcário branco com a sua ponta de ouro. Como era bonita aos olhos. Imagine o sol, no sol de meio-dia, brilhando sobre aquela pirâmide, enquanto ela não brilhava. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, claro que eu estou dizendo aqui que a pirâmide não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não estou falando em termos religioso, mas eu estou usando essa expressão de como era bonita aquela pirâmide, toda revestida de calcário branco, e na ponta da pirâmide ser de ouro. Claro que depois, com o tempo, o calcário foi saindo, e aquela parte de ouro que tinha lá em cima, com certeza os povos ali que invadiram o Egito tiraram aquele, porque o ouro era valioso, perdão. E também ali no Domo da Rocha, ali em Jerusalém, né, naquele templo árabe, né, que tem ali que é o chamado Domo da Rocha, se eu não me engano, onde o teto ali daquele templo é de ouro, não de ouro, mas assim revestido de cor de ouro. Eu acho que é revestido de ouro. Mas imagina durante o dia, no sol quente, o quanto que o Domo da Rocha ali não brilha, porque é de uma cor que brilha quando recebe a luz do sol. Então nós devemos ser como essa luz. E para finalizar aqui, você já ouviu falar sobre essa expressão aqui, estrela da manhã ou estrela da alva. Nós vemos aqui, a lição diz que Lúcifer queria ser como
maior do que o sol, claro que de uma forma simbológica, né? Ele era como se fosse uma estrela da alva. Se você acordar antes de o sol nascer, antes de 5 horas, aqui no Nordeste o sol começa a nascer depois de 5 horas por diante. Mas se você acordar antes do sol nascer, quando o sol está perto de nascer, que está tudo escuro ainda, e você olhar para o leste, você vai ver uma estrela brilhando mais do que todas as estrelas no céu. Essa estrela é o planeta Vênus, porque devido à sua proximidade com o Sol, ele brilha muito. Por isso, quando a Bíblia diz estrela da manhã, quando fala de Lúcifer, né? Oh, estrela da manhã, estrela da alva, né? Tu que debilitava as nações. Então nós vemos aqui que essa expressão estrela da alva, estrela da manhã, se refere hoje ao planeta Vênus, que nós conhecemos como planeta Vênus, porque ele brilha muito. Faça um teste, acorda de manhãzinha antes do sol nascer e olhe para o lado do leste onde o sol nasce e você vai ver aquela estrela brilhando muito. Então por quê? Fala da sua proximidade com o sol, que nós possamos estar próximos de Deus, porque enquanto mais próximos de Deus, a nossa vida vai brilhar, assim como brilhava Moisés. Glória a Deus. E para finalizar aqui, vamos ler lá no livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lembra que fruto tem a ver com obra, e obra tem a ver com luz. Aí deve ser perceptível. E no livro de Tiago, aqui, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo. Vou finalizar por aqui e já iremos iniciar o capítulo 3. Paz do Senhor.